Boa noite a todos. Boa noite. 26 de março de 2018, uma alegria estarmos aqui no nosso Porto de Luz. Nós estamos retomando o nosso estudo da obra Revista Espírita, ano de 1859, mês de janeiro. Nós estamos abordando justamente, aprendendo nada mais, nada menos com o filósofo cínico Diógenes, né? Allan Kardec fez a evocação de Diógenes e perguntou a ele se ele poderia se apresentar, né? Poderias aparecer ao senhor Adrien, que é o médium, nosso médium vidente, tal qual éreis na existência de que vos conhecemos? E Diógenes disse sim, e até mesmo, se quiserdes, vir com minha lanterna. E uma das coisas que nos chamou muito a atenção foi quando Kardec perguntou a ele: dissestes que vinhas de longe, de qual mundo viestes? E Diógenes responde: não o conheceis. Então, vale te dizer o nome do planeta, isso não vai resolver nada. Não sabe qual é? Outra pergunta que nos chamou muita atenção: quais as qualidades que gostarias de encontrar no homem que procuráveis com vossa lanterna? Firmeza. Ele perguntou também sobre o filósofo, né? Um dos filósofos do vosso tempo. Qual o que vos merece a preferência? Sócrates. Qual o preferis agora? Sócrates. O que dizer de Platão, que era discípulo de Sócrates? Muito duro. Sua filosofia é bastante severa. Eu admitia os poetas, ele não. Então é muito bom essa evocação de Diógenes. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos intuindo a nossa irmã Aramita, a nossa irmã Carla, que vão conduzir esse trabalho. E é em nome do nosso Senhor que todos nós aqui estamos. Então, a pergunta número 14, ele perguntava assim: o que se conta a respeito de vossa entrevista com Alexandre é verdade? Qual é a história? Aquela que nós contamos no estudo da semana anterior, que vocês vão ouvir, né? Ele diz assim: muito real. A história até a truncou. Então, foi verdade mesmo que ele solicitou que Alexandre saísse da frente do sol e não tirasse aquilo que ele não pudesse dar. Ele disse: olha, está até truncada, porque tiveram mais coisas por aí. Aí vem agora a pergunta: em que a história a truncou? Ouço falar das outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? As palavras que se lhe atribui de que se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, são verdadeiras? Talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. A seus olhos, eu era um mendigo. Como o tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? Então, aí ele está dizendo que Alexandre não deu tanto valor assim a ele, não. Depois de vossa existência em Atenas, reencarnastes na Terra? Não, mas em outros mundos. Atualmente pertenço a um orbe em que não somos escravos, ou seja, se vos evocassem em estado de vigília, não poderíeis atender ao chamado, como faço esta noite. É que ele está dizendo, Diógenes, que ele está em outro planeta, né? Ele já disse. E que ele está nesse planeta em estado de vigília e está sendo evocado, e ele pode fazer isso. Mas nós aqui na Terra não podemos fazer isso. Quando é por animismo que chama, para uma evocação, a pessoa pode estar em outro lugar, mas ela tem que estar dormindo. Então é isso que ele está explicando aqui para o Kardec. O que nós vamos percebendo? À medida que o espírito vai evoluindo, o corpo físico também vai passando por um processo de evolução, ele vai ficando cada vez menos denso. Então, por exemplo, a condição humana ainda oferece um corpo humano extremamente denso e grosseiro.
Não é que Kardec não seja um espírito evoluído, imagina. É que a condição ao qual ele está, o corpo ao qual ele está numa condição de escravo. E lembra quando se fala lá no Novo Testamento que o filho é maior do que o escravo. Então o filho é Jesus. E nós ainda não estamos na condição de filhos, mas de escravos. Porque o filho ele tende a obedecer, a seguir, a tomar conta dos tesouros de ordem divina. O escravo até faz, mas obrigado. Se identificaram? Então, e aqui, escravo na condição de prisão mesmo. Então, a condição humana está no corpo humano para que, por exemplo, se Kardec, naquele momento, 1859, fosse evocado em Júpiter, para ele ir, era necessário que o corpo tivesse adormecido. Entendeu? O corpo dele, para que ele pudesse ir se comunicar. Agora, no caso de Diógenes, o planeta que ele está encarnado, dentro da sua evolução já espiritual, o planeta que ele está, o corpo não exerce mais e não é tão grosseiro. Então, a liberdade deles é muito maior. Então, lá já não é presídio e hospital como é aqui. Exatamente. Não é. A condição dessa alma já é outra. Então, o corpo físico, ele está nesse processo de evolução. Qualquer ser, Alcione, quando veio encarnar na Terra, ela não teve que se revestir desse corpo? Jesus, quando encarnou nessa Terra, ele não teve que se revestir desse corpo? Teve. Só que ele é o Cristo. O corpo não prendia mais, porque a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Ele é espírito crístico. Não é o caso de Diógenes. A matéria exerce ainda. Só que a matéria ao qual ele está estagiando já é bem mais evoluída do que a que nós estamos estagiando. Entendeu isso? Entendeu? Então, na matéria ao qual ele está estagiando, no grau que ele está, no planeta ao qual ele está, talvez nem durma mais. Alimentação, gente, não existe. Número 1 e número 2, isso é coisa ainda de primitivo. Estou falando. Poderias traçar-nos o quadro das qualidades que buscáveis no homem, tais como as concebíeis então e tais como as concebeis agora? Então vamos entender a pergunta. Repete aí, Carlinha, explica. Ele está perguntando a qualidade que Diógenes buscava nos homens antes e o que ele busca agora. Então ele diz, qual é a resposta? Sim, antes coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela razão. Agora, abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. Um é razão, o outro é sentimento. Razão, coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela razão. Buscava a intelectualidade. Agora ele quer abnegação, doçura e poder sobre os homens, mas o poder pelo Coração. sentimento. Evoluiu? Entendeu por que ele está num planeta que o corpo não exerce mais sobre ele? Não é que ele exerce, o corpo já não é mais grosseiro. Ele não está mais no uniforme de um escravo. Gente, a evolução ela é infinita, não tem fim. E o espírito, ele é imortal, ele não é infinito. Porque infinito é o que não teve começo e não terá fim. E o espírito teve começo. Então nós poderemos dizer que ele é imortal. Ele foi criado e nunca mais irá morrer. Então nós temos que aprender a conviver com o seu próprio umbigo. Porque você nunca vai se livrar de você mesmo. Você vai ter que se suportar. Então é melhor melhorar, que é para a convivência ficar mais agradável, né? Consigo. Às vezes a gente está com tanta raiva da gente que a gente quer se matar, né? Se matar, que eu digo assim, eu quero parar de existir. Tem como? Alô? Alguém? Não tem. Por isso que a gente tem que se amar. Gostaram de conhecer um pouco de Diógenes? É bom, né? Então vamos agora para os anjos da guarda. Olha que coisa gostosa, anjos da guarda. Antes de começar, que ele fala aí, essa parte que a gente vai ler aí do anjo da guarda, ela está no livro dos Espíritos completa, e eu vou ler só 2 questões para a gente entrar e ficar bem certinho. Sim, assim é que é bom. Gosto assim. A 490, o Allan Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? Aí os espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada.
E essa parte da leitura que a gente vai entrar faz parte da questão 495, que ele pergunta: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Aí, o que é que ele responde? Abandonar ele não abandona. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Os anjos da guarda. Comunicação espontânea obtida pelo Sr. L., um dos médios da sociedade. Há uma doutrina, a dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão à abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, como ele fala aqui, né, na 490, todos nós temos um anjo da guarda, ou o espírito protetor, como ele diz aqui, que é um espírito bom e que ele nos aconselha, que ele diz que está sempre conosco e que ele não nos abandona, ele se afasta por a nossa vontade. Somos nós que nos afastamos dele, somos nós que dizemos assim: olha, eu não quero mais teu conselho, sai daqui. Mas ele não abandona completamente. Ao menor sinal, ao menor chamado, ele volta. E quando nós falarmos em anjo da guarda, tu não vai pensar naquela apresentação realmente engraçadinha do Sombra. Vocês conhecem o rapaz que faz o palhacinho, que faz o Sombra? Que a pessoa vai andando e o Sombra vai atrás, fazendo tudinho, né? Você lembra disso? Então, anjo da guarda não é sombra de ninguém. Porque aqui ele diz, olha, primeiro ele diz, eles desempenhando uma bela, porém penosa missão. Por que penosa? Pensa o que é ser anjo da guarda de terráqueo. Entendeu por que é penosa? E é penosa, a palavra é penosa porque é penosa mesmo. É desesperador. Não vai, não faz, não pensa, não assina. Estuda. Penosa por quê? Não vão obedecer. Porque a característica do rebelde, do terráqueo é o quê? Rebeldia. Então a primeira informação é que não é nada agradável não, é um trabalho penoso. Aí ele diz: sim, onde quer que estejais, vosso anjo de guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão. Então tu imagina lá no oba-oba e o teu anjo da guarda lá. Gente, ele não fica lá de plantão, até porque eles não vão perder tempo. Mas eles estão junto por quê? Pensamento. São espírito em evolução. E eles dão. E olha, a melhor forma de você aprender é ensinando. Então, quando ele está lá tomando conta de uma criatura, que ele diz: não faz, vem por aqui, pelo amor de Deus, vem, eu vou perder meu carro, vem. Ele está aprendendo. Isso não faz. No fundo, ele está dizendo para ele para também não fazer quando estiver lá. E tanto é que é assim. É no mesmo grau ou um pouquinho acima. O meu anjo da guarda jamais poderia ser um anjo da guarda de Francisco Cândido Xavier. Como do Francisco Cândido Xavier, o anjo da guarda dele, o Emmanuel, o mentor espiritual dele, jamais seria meu guia espiritual. Não preciso de tanto. Entendeu? Então a série diz o professor. Então não é que ele vai ficar todos ali, aquele bando de gente capetada, todos os anjos da guarda ali. E aí, como é que tá aí? Tá difícil, né?
Tem muita coisa para fazer no mundo espiritual. Sala de espera. Mas eles estão ligados, porque é o pensamento é a velocidade é mais rápida do que a da luz. Muito mais rápida. Então o que acontece? Eu estando aqui, se você te vincula, gente, tu tá vendo que tá na boca do leão, do lobo, seja lá do que for, que tu vai cair. Respira fundo e diz: Senhor, me ajude, eu não ceder. Eu duvido, Deodó, que a ajuda não vem. Eu duvido que a ajuda não vem. E você consegue resistir. Mas quando você está na boca do leão, você olha assim, eu gosto. Aí você vai e se joga. Aí o anjo da guarda vai ficar lá te olhando. Agora ele fica numa alegria, numa euforia, quando você pede ajuda. Porque nesse momento ele aproveita agora. O problema é que a gente não faz isso. A gente esquece de anjo da guarda, de Jesus, de Deus, de Emmanuel, de Conceição. A gente esquece tudo, vai-se embora. Conceição que eu digo é Nossa Senhora da Conceição. Entendeu? Taca ali o chute no pau da barraca e se joga. Então eles estão, porque estar não é uma condição física presencial, porque você pode estar ao lado de alguém e estar ausente. Tanto é que você fala, você ouviu? Está ausente, entendeu? Então é uma questão de presença realmente, esse vínculo realmente mental. Ele está constantemente vinculado. Agora você ficar falando, a pessoa não acode. Livre-arbítrio é uma lei. Eles não têm como interferir, não. Em hipótese alguma. Jesus interferiu no livre-arbítrio de Judas, mas orientou. Interferiu no livre-arbítrio de Pedro, mas orientou. De Públio. Mostrou o caminho. De Públio, mostrou o caminho. Fez a advertência. Quem quiser, que segue. Já deu a pista, muda agora. Ou só daqui a séculos. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre ele e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos falte, porquanto essa meta é o próprio Deus. Então, quando ele fala aqui que é para ter essa intimidade... Está no livro dos Espíritos, esse aqui. Essa parte do livro dos Espíritos. Que é para ter essa intimidade com o anjo da guarda. Como é que eu tenho isso, né? Através da prece. E isso, como a tia falou, quando eu estou no momento de perigo, que eu faço uma prece, uma oração, o socorro vem. Mas se eu não tenho essa intimidade, se eu não tenho esse costume, é igual na vida da gente, a gente não improvisa. A gente pode improvisar uma vez, 2 vezes, mas sempre isso não dá certo. Então, você adquire isso, o costume. E aqui no Livro dos Espíritos ele diz, né, como essa parte também, para ter essa intimidade com o anjo da guarda, que nem adianta a gente tentar esconder, porque ele sabe, né, como eu disse, ele está vendo com os olhos de Deus, não vai esconder. Então, é até uma hora de eu me mostrar como eu sou, e ele falar aqui, de pedir conselho, né, que ele dá os conselhos mais sábios. Olha que lindinho, né? Tadinho, olha só. Quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto, entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste.
Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir o conselho da Mentira. O que é o conselho da mentira? O mundo, a minha vontade, meus desejos. Por que a mentira? Porque o mundo não é aqui. O que a gente busca? O que normalmente o ser humano mais quer? O que ele busca? Ser feliz. E essa felicidade transitória é uma felicidade o quê? Enganosa. Mentirosa. Por isso é que ele usa o termo aqui, o quê? Mentira. Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Entendeu? Vamos lá. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa laboriosa e de todos os instantes, Porque eles influenciam, mas o espírito tem um livre-arbítrio. Tanto é a pergunta, até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Só que o que acontece, gente? O que acontece? Um espírito, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distantes, tá vendo? Para nós o espaço não existe, que é aquilo que eu falei. Não pensa que o espírito está aqui colado do teu lado igual sombra, não é isso. Eles influenciam. Agora, o que acontece? Um espírito da terceira ordem, ele é chato. Então, ele diz assim, faz isso. Tu diz não faça, ele diz faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E ele só sai quando tu fizer. Ele vai arrumando formas, ele vai mexendo o mundo, ele vai cutucando até tu cair. Já o espírito, o anjo da guarda, que é esse que estava no processo de evolução, ele tem a consciência da lei de livre-arbítrio. E ele sabe que ele tem que te orientar, mas ele não tem que tirar o teu livre-arbítrio. Então ele vai dizer, ele vai te inspirar, mas vai respeitar a tua escolha. Ele não vai, porque ele não é o espírito da terceira, ele é o espírito da terceira ordem ainda, talvez, dependendo do grau, mas ele não vai ficar ali insistindo, senão isso vira obsessão. O que é obsessão? É a ação persistente de um espírito sobre o outro. não vai ter mérito também. Não vai. E aí já não é anjo da guarda, é obsessor. O obsessor é uma ação persistente, o anjo da guarda não faz isso. Por quê, meus irmãos? Porque quebrar a cara, usando um termo bem pejorativo, porque sentir dor, resultado das nossas atitudes, isso faz parte da evolução da alma, do terráqueo. Então eles vão tirar essa oportunidade? Ele tem que passar por isso? Não, mas se escolheu passar, então ele tem a atitude dele, ele vai ter o resultado e deverá sofrer as consequências disso. Quer dizer, educar o teu filhinho ou a tua filhinha de 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, o menino vai lá, bagunça tudinho. Aí tu vai lá e arruma tudinho. Vai nessa, que você vai ver onde vai parar. Você tem que mostrar que ele se bagunçou, tem que arrumar. E se ele chorar, que menino que chora no cara, aí tá mostrando o espírito que tá chegando. Ontem eu estava em casa, meu sobrinho de 5, 6 anos, ele chegou e disse assim, eu vi ele procurando um na geladeira e tinha um saco de bombom. Mas aí era o bendito saco que ele estava procurando. Aí eu disse assim, o que tu estás procurando? E ele olhou e disse, bombom. Era 5 para meio-dia. Ele tinha acabado de chegar. Tu já almoçastes? Ele olhou para mim sem piscar o olho, sem nenhuma expressão. Já. Se tu já comestes, tu pode comer o bombom. Eu esperei a lição acabar. E ele procurou, e ia deixar ele comer o bombom. Mas alguém passou e levou o saco com tudo e ninguém achou o bombom. Eu digo, olha, não tem mais bombom aqui, eu acho que alguém já passou e levou o bombom. E ele foi pro quarto e eu fui atrás. Na frente da mãe, eu disse, já almoçou? Ela disse, não, ele não almoçou. Eu só fiz virar assim pra ele. Se ele pudesse, se enfiar embaixo da cama. E aí eu fui, conversei, o pai ficou calado, a mãe ficou calada. Depois a mãe, essa mania protetora, e a tia falando. Então, mãe sempre quer proteger muito o filho, isso é péssimo para a educação. Deveria ter apoiado, porque a tia, o intuito realmente, ela apoiou, na hora não falou nada. Mas depois disse assim, mas ele não mente. E o meu irmão disse, ele não mente. Eu disse assim, ele teve um propósito, ele tinha um objetivo a alcançar. E ele mentiu. Então, são nessas coisas pequenas que você vai moldando o caráter do filho. Você não pode deixar isso passar. Isso não é pouca coisa, gente. Ele tinha um propósito, o propósito dele era o bombom. Então toda vez que ele tiver um propósito, se isso fixar na memória da criança, se
Se isso fixar na personalidade, se isso não sofrer uma punição, tu sabe onde isso vai chegar. Entendemos, gente? Então não é pequeno, é grande. Ah, mas ele me diz só para ganhar um bombom. Esquece. A função é ficar atento. Para isso que pai e mãe tem que ter 2 olhões em cima do menino, para perceber esses ajustes que tem que fazer. Porque hoje é um bombom, amanhã é 2 milhões de reais para alcançar o objetivo, que é uma mentirinha. Entendeu? Então é esse tipo de atenção que nós temos que ter. Então a função do espírito superior, de um espírito anjo da guarda, orientar e respeitar o livre-arbítrio. De um obsessor não, ele é o quê? Persistente. Fica, mexe Deus e o mundo até conseguir. Então você já entendeu por que o anjo da guarda não vai ser persistente? Porque ele aprendeu, como anjo da guarda, a respeitar o livre-arbítrio, por mais que o outro venha sentir dor. E respeita as escolhas e o grau de evolução de cada espírito. Ele não é obsessor, mas quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, quanto mais eu me melhoro, eu escuto meu anjo da guarda, mais ele me socorre. E aí, como diz aqui nas questões mais pra frente, Afinidade. ele diz assim: em alto e bom som ele vos adverte do perigo. Mas eu preciso ter, como bem disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ouvidos de ouvir. Porque quando eu não quero, eu escuto quem eu quero. Quem era o anjo da guarda de Jesus? Vocês sabem? Deus. Eu e o Pai somos um só. Ou seja, vamos ter que parar aí que o tempo já foi, né? Chegará um momento que nós vamos deixar de dar trabalho. Vamos trabalhar com o Pai. Meus irmãos, então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade em torno da obra Revista Espírita.